A paz do Senhor. Hoje nós estaremos terminando o capítulo 16 de Provérbios, do versículo 17 até o versículo 33. E diz assim: O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são como uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio são lançados dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Amém. Então aqui nessa porção, a gente vê falando muito sobre a questão de ser humilde, também fala sobre aquilo que sai da nossa boca, se as nossas palavras elas são doces ou elas são amargas, fala sobre os difamadores. Então ele vem falando também sobre a paciência aqui logo no final. Então ele começa dizendo que o caminho dos retos é desviar-se do mal, e quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então fala muito sobre o caminho, que caminho nós temos percorrido, que caminho nós temos andado. São caminhos de bem, caminhos retos, caminhos que nos levam ao Senhor. E aí ele diz aqui: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então ele fala muito sobre o orgulho e sobre a humildade. Então a soberba precede a ruína. Então os soberbos eles nunca se dão bem, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então o orgulho é um pecado que a gente pode considerar assim um pecado sério, e o próprio inimigo das nossas almas, ele é orgulhoso, ele se orgulha de quem ele é. Então nós precisamos muito tomar cuidado com o orgulho, E aí ele vem falando sobre a humildade. Então é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Então, como eu já disse aqui, ser humilde, o nosso maior exemplo é o próprio Jesus, que no Evangelho ele diz, que nós devemos ser como Jesus, que é manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus é o nosso parâmetro de humildade, é o nosso parâmetro de ser humano, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Então, o nosso alvo é o Senhor Jesus. E aqui ele vem falando também sobre o falar. Então aqui o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então ele vem falando diversas vezes sobre a questão do falar, sobre o bom senso, sobre o coração sábio, que é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Então a sabedoria, ela também, a gente vai perceber que ela está nas nossas vidas devido àquilo que a gente fala, devido às nossas atitudes, Então, as nossas atitudes, o nosso falar estão condizendo com a palavra de Deus, estão condizendo com o nosso parâmetro, que é o Senhor Jesus.
Então é assim que a gente pode medir como que anda a sabedoria que está em nós. E aqui ele diz, né, que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Então, aquilo que sai da nossa boca, ela pode ser remédio ou pode contaminar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né, com aquilo que a nossa boca, aquilo que sai da nossa boca. Então, ele fala, o desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Então, o que sai dos nossos lábios, isso pode gerar morte. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Aí ele vem falando sobre a paciência aqui no final. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra, e o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Então, né, a gente vê aqui um dos frutos, um dos gomos do fruto do espírito, que é o domínio próprio, né, que é a longanimidade. Então, se nós dominamos a nós mesmos, né, aqui ele diz que é melhor do que um herói de guerra, é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, é muito importante que nós tenhamos isso, que nós dominemos o nosso próprio eu, as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque isso diz muito sobre a sabedoria que há em nós também. Então, que o Senhor Jesus seja o parâmetro para as nossas vidas em todos os dias, que nós possamos olhar para Ele e nós possamos nos tornar semelhantes a Ele, que Ele seja o nosso alvo, que Ele seja o nosso objetivo, ser humilde igual a Ele, ser como Ele, ser realmente uma cópia de Jesus. Amém?